Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabe, eu vou levar a palavra de Deus até você. A palavra de Deus, a Bíblia, é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável, nem de sua palavra viva. Eu vou compartilhar agora a segunda parte da mensagem: a plantação de uma igreja estratégica, a igreja aos Tessalonicenses. E estamos observando o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, onde tudo começou. Preciso te falar algo importante. Quer se manter por dentro do assunto? Você vai obedecer orientações claras, poderosas e específicas da palavra de Deus. Se sente pronto? A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 a 3. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados arrazoou com eles sobre as Escrituras. Atos 17, 2. Expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 3. Fica de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses e ainda mais no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e na plantação de uma igreja estratégica. A essência da pregação do apóstolo São Paulo, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. O apóstolo São Paulo prega Cristo Jesus a partir das Escrituras sagradas, a Bíblia. Ele, o apóstolo São Paulo, não prega filosofia grega nem política romana. Ele, o apóstolo São Paulo, não prega a tradição dos anciãos
nem ensina sobre os dogmas dos rabinos fariseus. Ele, o apóstolo São Paulo, expõe as Escrituras e a partir dela apresenta Cristo Jesus, o Messias. Fica de olho na plantação de uma igreja estratégica em Tessalônica. A Bíblia diz: 2 pontos nos chamam a atenção no versículo 3 de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O apóstolo São Paulo variou os métodos. A pregação do Evangelho de Cristo Jesus deve ser bíblica e racional. O apóstolo São Paulo não usa expedientes místicos para expor as Escrituras. Ele, o apóstolo São Paulo, apela para a razão de seus ouvintes. O apóstolo São Paulo se dirige à mente deles e desperta o seu entendimento. O apóstolo São Paulo identificou Jesus da história com Cristo das Escrituras. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Ouça nesse momento. 4 verbos descrevem a pregação do apóstolo São Paulo na sinagoga de Tessalônica. Quer saber? Ele, Paulo, arrazoou. Atos 17, 2. O apóstolo São Paulo dialogou com eles por meio de perguntas e respostas. A palavra grega aqui empregada nos deu o termo dialética, que nada mais era do que ensinar, discutindo por meio de perguntas e respostas. Você sabia? Ele, o apóstolo São Paulo, expôs, ou seja, explicou para eles o conteúdo do Evangelho de Cristo Jesus. Pregar é explicar as Escrituras e aplicá-las. O pregador não cria a mensagem, ele a transmite. A mensagem emana das Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. A palavra de Deus e não a do pregador tem a garantia de que não volta para ele vazia. Para explicar a palavra de Deus é preciso ser fiel na interpretação. É preciso fazer uma exegese sadia, ou seja, tirar do texto o que está realmente nele e não impor ao texto porque ele não está afirmando. Fique atento. Ele, o apóstolo São Paulo, demonstrou que Jesus é de fato o Cristo, o Messias. O termo demonstrar, paratiteime,
significa colocar lado a lado ao apresentar evidências. Paratitembe, colocar de lado ao apresentar evidências. Isso se referia à exposição do apóstolo São Paulo, que consistia em colocar o cumprimento ao lado das profecias. Fique atento. Aqui e agora. Ele, o apóstolo São Paulo, anunciou a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 3. O apóstolo São Paulo se empenhava em anunciar Cristo Jesus. Em outras palavras, ele, o apóstolo São Paulo, contou a história de Jesus de Nazaré, seu nascimento, sua vida e seu ministério, sua morte e ressurreição, sua exaltação e a dádiva do Espírito, o seu reino presente e sua volta, a oferta da salvação e o anúncio do julgamento. Não havia motivo para duvidar que o apóstolo São Paulo tenha dado um relato completo da carreira salvífica de Cristo Jesus, do começo ao fim. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São Paulo não mudou a mensagem. A pregação do apóstolo São Paulo em Tessalônica foi cristocêntrica. Ele, o apóstolo São Paulo, falou sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são o âmago da mensagem cristã. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A mensagem pregada pelo apóstolo São Paulo na sinagoga de Tessalônica tornou-se a essência do querigma apostólico que o apóstolo São Paulo já havia pregado no dia de Pentecostes em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 24. Vamos ouvir mais uma vez. A mensagem pregada pelo apóstolo São Paulo na sinagoga de Tessalônica tornou-se a essência do querigma apostólico que o apóstolo São Pedro já havia pregado no dia do Pentecostes em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 24, e que ele mesmo resumiu posteriormente, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 26 a 31. Fique atento nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses e ainda mais na plantação de uma igreja estratégica. Eu continuo pensando, visto que o apóstolo São Paulo faz essencialmente as mesmas declarações acerca do Messias em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 a 8, passagem esta que se baseia na tradição cristã primitiva. Fica claro que não estava publicando uma linha de pensamento inventada por ele, mas simplesmente repetia aquilo que era ensinamento cristão comumente aceito.
Não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida. Não há cristianismo onde a morte expiatória de Cristo Jesus é relegada a um segundo plano. Não há remissão de pecados sem o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. De igual forma, sem a ressurreição de Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seu sacrifício não teria eficácia. A ressurreição de Cristo é o estandarte da vitória, é a consumação triunfante de sua obra redentora. Fique de olho na doutrina de Cristo Jesus. Você vai ouvir agora o impacto da pregação do apóstolo São Paulo em Tessalônica. A pregação do apóstolo São Paulo em Tessalônica foi extraordinária, eficaz. A convicção interna foi seguida pela correspondente profissão de fé externa e pública admissão na igreja. Embora poucos judeus foram convertidos, porém, uma grande multidão de gregos piedosos recebeu a Cristo Jesus, bem como muitas distintas mulheres foram persuadidas e agregadas ao apóstolo São Paulo e Silas. Gostou do resultado da pregação do apóstolo São Paulo em Tessalônica? Os convertidos de Tessalônica afirmam de 4 seções da comunidade: judeus, gregos, tementes a Deus e mulheres distintas. O Evangelho de Cristo Jesus causou grande impacto na vida dos gentios. Em apenas 3 semanas, ouvimos falar de uma multidão de convertidos. É bem verdade que o apóstolo São Paulo deve ter passado mais tempo em Tessalônica. Somos informados que a igreja de Filipos mandou oferta para ele 2 vezes enquanto estava em Tessalônica. Registro isso em Filipenses 4, versículo 15 e 16. E que durante esse tempo precisou trabalhar com suas próprias mãos para complementar o seu sustento. Você sabia? Quer aqui agora saber o motivo de que a pregação do apóstolo São Paulo teve tanto sucesso em Tessalônica? Encontramos essa resposta em sua carta aos Tessalonicenses. O apóstolo São Paulo diz que a pregação tinha 3 características fundamentais: se sente pronto para ouvir. Foi uma pregação centrada na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. O apóstolo São Paulo pregou o conteúdo do Evangelho de Cristo. Ele apresentou Cristo Jesus, o Messias. Ele, o apóstolo São Paulo, não pregou suas opiniões nem os arrazoados dos rabinos. Ele, o apóstolo São Paulo, pregou sobre a vida, a morte e a ressurreição do Filho de Deus, Cristo Jesus, o Messias. E ainda mais, foi uma pregação revestida de poder.
o apóstolo São Paulo tinha palavra e poder. Ele, o apóstolo São Paulo, pregava aos ouvidos e aos olhos. O apóstolo São Paulo falava e demonstrava. Foi uma profunda pregação lá em Tessalônica, marcada por profunda convicção. A pregação do apóstolo São Paulo era autenticada pela experiência e pela vida. O apóstolo São Paulo não era um pregador de banalidades. Ele, o apóstolo São Paulo, não era um alfaiate do efêmero, mas um escultor do eterno. As pessoas convertidas não apenas acreditou em Cristo Jesus, mas entraram para uma comunhão vital com seus fiéis ministros, associando-se com eles. Possivelmente essas pessoas deixaram a sinagoga e se uniram ao apóstolo São Paulo e Silas na casa de Jasson. Não há salvação sem integração na igreja de Cristo Jesus. Pense nisso. O que são salvos devem ser batizados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo e discipulados. Não há crentes isolados. Pertencemos ao corpo de Cristo Jesus na igreja. Estamos ligados uns aos outros. Somos membros uns dos outros. Uma pessoa salva precisa se unir à igreja de Cristo Jesus. Ela precisa declarar publicamente a sua fé, a pessoa salva. Você sabia? Ouça agora. A resistência à pregação do apóstolo São Paulo. Não há pregação do Evangelho de Cristo Jesus sem oposição. A luz incomoda as trevas. A perseguição em Tessalônica não teve origem política, mas religiosa. A oposição não partiu da religião pagã, mas do judaísmo. A motivação da perseguição foi produzida por um sentimento e não por pertencimento. Fique de olho. Os judeus perseguiram o apóstolo São Paulo não pela sua pregação, mas o perseguiram por causa da inveja. Os judeus invejosos usaram os métodos mais baixos para perturbar o trabalho evangelístico do apóstolo São Paulo em Tessalônica. Eles, os judeus, subornaram homens sem caráter, arrancados das fileiras da malandragem, para perturbarem a ordem social e promoverem turbulência entre o povo, com vista à prisão do apóstolo São Paulo e seus cooperadores. Como se sente quando pensa em sua vida cristã? A inveja é tão maligna que leva as pessoas a usar os métodos mais perversos, a se aliarem às pessoas mais perversas e a tirarem as conclusões mais perversas acerca dos homens mais nobres, os obreiros de Deus.
o apóstolo São Paulo e seus companheiros não estavam transtornando o mundo, mas transformando o mundo. A mensagem deles não provocava transtorno, mas transformação. Fique de olho. Havia 2 cursos de ação para os acusadores. A Assembleia Popular, diante da qual podiam ser levadas acusações, e os magistrados, os politarcos, os oficiais não romanos das cidades da Macedônia. Os politarcos era uma designação dos magistrados eleitos das cidades livres, distintos dos postos das colônias romanas. As acusações chegaram a ambos os fóruns. Os missionários apóstolos Paulo e Silas foram acusados diante do povo e diante das autoridades. A acusação foi pública e privada, foi popular e política. O mundo hostil, os falsos crentes e líderes perversos perseguem os arautos da verdade. Fique de olho na acusação contra o apóstolo São Paulo e seus cooperadores. A acusação contra o apóstolo São Paulo e Silas era muito séria. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A palavra mundo usada pelos acusadores foi oikomene, que significa a terra habitada conhecida, ou seja, o Império Romano. A acusação geral levantada contra os missionários era que eles tinham causado transtorno, ou seja, uma sublevação social radical. O mundo é hostil a Cristo e a sua igreja. O verbo anastato tem uma conotação revolucionária. Os judeus formalizaram uma acusação política contra o apóstolo São Paulo e seus cooperadores. Eles, os judeus, acusaram o apóstolo São Paulo de sedição, de alta traição e de conspiração contra o imperador. É difícil exagerar o perigo ao qual estavam expostos, pois uma simples sugestão de traição contra os imperadores muitas vezes era fatal para o acusado. A acusação dos judeus foi clara. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. O termo grego significa por outro. O termo grego traduzido por outro, significa outro de tipo diferente, ou seja, um rei diferente de César. Como a ênfase do apóstolo São Paulo,
nessa carta foi a segunda vinda de Cristo Jesus, os judeus e os pagãos incrédulos não entenderam a pregação da segunda vinda de Cristo e concluíram que o apóstolo São Paulo estava pregando sobre o reinado político de Cristo na terra, conspirando assim contra os interesses de César. A pregação do apóstolo São Paulo pode ter sido interpretada como a profecia de uma mudança de imperador. Havia decretos imperiais contra tais predições. Os juramentos de lealdade a César podiam ser considerados como exigências dos seus decretos e estes seriam impostos pelos magistrados locais. Você sabia? Assim, a acusação contra o apóstolo São Paulo e seus cooperadores de fato foi incendiária. Por ser Tessalônica uma cidade livre, qualquer sedição deixava seus habitantes sobressaltados. Roma lhe tiraria esse direito se houvesse qualquer rebelião ou traição. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. No ano 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsara de Roma os judeus por causa de um tumulto a respeito de Xerxes. Há dúvida se esse Xerxes era uma grafia errada de Cristo. Se for, como muitos sustentam, então isso constituiria razão bem forte para perturbar os habitantes e as autoridades de Tessalônica, quando dentro da cidade se encontravam seguidores e discípulos de Cristo Jesus. A simples prédica de Cristo Jesus como ungido de Deus era de natureza explosiva. A ação dos magistrados, cobrando fiança de Jasson, provavelmente não se extinguiu a simples cobrança de uma fiança. Você sabia? A expressão de Lucas, escritor do livro de Atos dos Apóstolos, se refere ao oferecimento e concessão de garantia em processos civis e criminais. A questão de cobrança de fiança. Eles obtiveram de Jasson e dos outros a promessa de que o apóstolo São Paulo e Silas sairia da cidade e não retornariam, ameaçando com castigos severos se o acordo fosse quebrado. Provavelmente o apóstolo São Paulo se referia a esta proibição legal quando escreveu que Satanás não lhe permitiu retornar a Tessalônica. Esse expediente engenhoso colocou um abismo intransponível entre o apóstolo São Paulo e os tessalonicenses. Você sabia? As cartas do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica vai te fazer muito bem. Quando o apóstolo São Paulo saiu de Tessalônica sob um clima de intensa perseguição, ficou preocupado com o futuro da igreja. O apóstolo São Paulo não descansou sua alma até encontrar-se com Timóteo em Atenas
e saber que aqueles irmãos estavam firmes na fé. O apóstolo São Paulo nutria tal amor por essa igreja de Tessalônica que chegou a dizer: sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. As notícias trazidas por Timóteo também sinalizavam alguma inquietação. Fica de olho na igreja. O apóstolo São Paulo, então, escreveu 2 epístolas para corrigir esses problemas. Fique de olho nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. A pregação da segunda vinda de Cristo Jesus havia produzido uma situação anormal. Havia algumas pessoas na igreja de Tessalônica que deixavam de trabalhar e abandonaram seus empreendimentos para esperar a segunda vinda de Cristo Jesus, numa espécie de histeria expectante. O apóstolo São Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses para corrigir essa prática equivocada. Havia confusão acerca do destino dos crentes na hora da morte na igreja de Tessalônica. Alguns crentes estavam acreditando que se alguém morresse antes da segunda vinda de Cristo Jesus, estava em total prejuízo em relação aos vivos. O apóstolo São Paulo escreve para afirmar que os crentes que morreram no Senhor Jesus Cristo não estavam em desvantagem em relação aos que estiverem vivos até a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Havia na igreja de Tessalônica uma tendência de despertar toda a autoridade legal. Os novos convertidos da igreja de Tessalônica estavam transformando a democracia grega em um risco para a vida cristã, pois tinham dificuldade de acatar e obedecer às autoridades estabelecidas na igreja. Havia na igreja de Tessalônica uma tendência à recaída na imoralidade. O mundo grego estava eivado de sensualidade, a promiscuidade sexual estava misturada com a religiosidade grega. Esse ambiente de impureza fazia parte da cultura dos Tessalonicenses. O apóstolo São Paulo escreve para ensinar a eles que Deus os havia chamado para a santidade e não para a impureza. Havia um grupo na igreja de Tessalônica de resistência ao apostolado de Paulo. Havia algumas pessoas que acusavam o apóstolo São Paulo de ganancioso e outros que acusavam o apóstolo São Paulo de ditador. O apóstolo São Paulo escreve para defender seu apostolado e mostrar a eles que sua postura entre eles fora irrepreensível. Ainda mais, havia sinais de divisão na igreja de Tessalônica. As disputas internas ameaçam a comunhão da igreja nascente. Havia falta de amor em comunhão entre alguns crentes. O que Deus quer da igreja enquanto esperamos a volta de Cristo Jesus? Quero saber a sua resposta.
Você consegue amar os irmãos da igreja como Cristo amou? Você consegue perdoar como Cristo perdoou? Você consegue viver como Cristo viveu? Você consegue amar a igreja? Você consegue servir a Deus na igreja? Como está a sua vida cristã? Está andando na luz ou nas trevas? Como está a sua vida cristã? Está vivendo no amor ou no ódio? Como está a sua vida cristã? Você está orando, lendo, ouvindo, obedecendo a palavra de Deus, a Bíblia? Como se sente agora? Sua vida, sua responsabilidade. Se sente agora pronto para entregar sua vida, sua alma para Cristo? Se sente pronto para um reavivamento, para uma mudança interior? Se sente pronto para os recursos internos? Quero saber sua resposta. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. No momento de decisão em Cristo Jesus, sua vida é mudada, transformada. Você sabia? Você deve amar a Deus, amar a Cristo, amar o Espírito Santo, amar a igreja. Em qualquer momento. Sua vida, sua responsabilidade.